Olá pessoal, gente, sou o professor Álvaro Thiago, sou professor de ciências e a gente vai dar continuidade na resolução, né, das questões do exercício do livro, sendo que a aula já aconteceu há poucos instantes, né? Então, gente, observe o seguinte, aqui do lado eu tenho uma ilustração aqui de uma tabela periódica com alguns elementos aqui, né? E aí a questão 1, ela diz o seguinte: qual ou quais desses elementos eles são representativos, né? Meus amigos, neste caso aqui, a gente tem que saber de uma coisa. Quando eu falo de família A e de família 0, quem é a família 0? É a família dos gases nobres. Essas famílias, falando de família, eu estou falando de coluna, certo? Eles são constituídos aí por esses elementos que eu vou chamar de representativo. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, pessoal. Aqui eu vou ter aqui a família 1A, certo? E aí, ó, ela vai representar essa coluna aqui. A família 2A, certo? Ela vai representar essa outra coluna aqui, ok? Daqui para cá, opa, daqui para cá, pessoal, eu vou ter o quê? Famílias lá, famílias B. Então aqui não vai entrar, eu não vou querer nenhum elemento daqui. E dando continuidade, aqui eu tenho a família 3A, continua 1A, 2A, 3A aqui, certo? Nessa aqui eu vou ter a quarto A, 5A, 6A, 7A, e aqui eu tenho a família 0, que é a família dos gases nobres. Então, pessoal, tudo aqui é A. Ou seja, então todos esses aqui são de transição. Tudo bem? Então, esses elementos, quando eu falar de família A e a família dos gases nobres, tudo que A é de transição, quer dizer, são representativos. Desculpa, transição é esse B aqui. Certo? Que é de transição. Aqui eles vão chamar de representativos, certo, pessoal? Só corrigindo aqui. E quem são os representativos? Aí eu tenho aqui, ó. Tá todo, é só você pegar todos esses aqui, ó, que estão aqui nessas colunas e colocar, certo? O hidrogênio, eu tenho lá o sódio, o potássio, né? Então, ó, todos que tá aqui. Desse lado aqui eu vou ter o carbono aqui, nitrogênio, o oxigênio, né? Flúor, cloro. Aqui eu tenho o hélio, o argônio, tá tudo colocado aqui, tá bom, pessoal? Então todos esses aqui pertencem à família A, que eu vou chamar de representativos. Aí a segunda questão diz o seguinte: quais deles são de transição? Pessoal, eu falei que de transição é aquele que está no B, né? Ok? Então de transição é esse que vão estar nessa região aqui, ó. Eu tenho dois. Tenho ferro, tenho ouro. Ferro e ouro. Professor, por quê? Porque eles são daqui para cá, esses elementos que vão estar situados aqui são da família B. Certo? Ok, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, ó. Aí, ó, terceira questão diz o seguinte. Diz o seguinte. Qual ou quais deles são de transição interna? Meus amigos, o que é essa transição interna na tabela periódica? Preste atenção. É exatamente esses dois. Nós temos aqui essas duas linhas aqui, ó. Esses aqui são transições internas. E eles recebem um nome, certo? Esse primeiro aqui eu vou chamar de série dos lantanídeos, certo?
série dos lantanídeos. E esse segundo aqui, eu vou chamar série dos actinídeos, certo? Na série dos lantanídeos, eu vou começar com esse primeiro elemento aqui, pessoal. Ele é chamado de sério. Aí ele termina aqui no lutécio. Na série dos actinídeos, eu vou começar com o tório aqui e termina lá com um elemento chamado de laurêncio. Então, esses, se você for observar, esses aqui é que eu estou chamando de elementos de transição interna. E aí a pergunta me diz o seguinte: qual deles são de transição interna? O pessoal só tem apenas um. Se você for analisar, né? Esse cara aqui, ó, certo? Só tem apenas um aí, ó. Quem é esse cara aqui? Como é o nome dele aqui? Pessoal, urânio. Certo? Urânio. Tranquilo, pessoal? Urânio. Tá aqui a respostazinha. Beleza? E agora vamos ao seguinte. Alice diz o seguinte: qual ou quais deles pertencem a um mesmo grupo? Pessoal, aí tá fácil, né? Tá fácil porque nós vamos analisar o seguinte: mesmo grupo, ou seja, que pertencem à mesma família, né? Vamos botar bem aqui. Preste atenção. Bem aqui, ó, na família 1A. Aí eu tenho lá o hidrogênio, o sódio e o potássio. Tá vendo aqui, ó? Hidrogênio, sódio, potássio. Eles são do mesmo grupo? Sim, da mesma família, né? Tá aqui eles aqui aparecendo, ó. Né? Aqui também na família 2A tem o cálcio e tem o bário. Ok, pessoal? Estão aqui o... que mais eu poderia ir colocando aqui, meus amigos? Que mais? Opa! Aqui nesse caso, cadê o flúor? Cadê lá a família do flúor? Bem aqui, meus amigos. Os halogênios. Flúor, cloro e brômio, né? Flúor, cloro e bromo, tá aqui, ó. Tranquilo? Dos gases nobres, eu tenho o hélio e o argônio. Então, pessoal, você vai colocando aqui, ó. Aqui eu tenho uma coluna, ó, né? Essa coluna aqui, vou chamar de 0 ou 18, que eu tenho o hélio e o argônio. Na família 7A, que é essa daqui que eu estou marcando, eu tenho lá o flúor, cloro e o bromo, né? Tá bem aqui também, ó. Tudo faz parte aí do grupo, né? E aí eu tenho lá outra aqui, oxigênio e o enxofre aqui também, da família 6A ou 16, certo? E aí eu vou colocando aqui, sabe? Você vai analisando aqui. Outra coluna e os elementos aqui que fazem parte do mesmo grupo. E assim a gente vai ordenando. Pessoal, por que eu coloquei... Professor, por que você não colocou aqui o carbono e o nitrogênio? Ele está perguntando, gente. Se tivesse outro elemento aqui, outro aqui eu colocava, porque fazia parte do mesmo grupo. Tranquilo? Como ele está sozinho, e esse aqui também está sozinho, eu não citei. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido aí. E aí a quinta questão diz o seguinte: quais deles pertencem ao mesmo período, né? Qual deles pertence ao mesmo período? Meus amigos, fica fácil. Os períodos já são quem? Eu vou ter o que? As linhas, né? Vou ter as linhas, ó. Começando lá do hidrogênio. São 7, né? Ó. Não são, pessoal? 7 períodos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Os elementos de transição aqui não entram, porque esses elementos de transição estão aqui dentro, ó, dentro aqui dos outros elementos. Vocês vão ver isso aí mais na frente. E aí, meus amigos, e aí é só para você relacionar o hidrogênio aqui com o hélio, eles estão aonde? No primeiro período, né? Tá aqui, ó. Certo? Aí eu tenho lá no período 2. Período 2 aqui, ó.
tabelinha periódica de vocês, eu encontrei esses carinhas aí, certo? Que é o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor, que também estão fazendo parte aqui dessa linha, que é do segundo período, certo? Depois eu tenho o sódio aqui, olha lá, no terceiro, né, pessoal? No terceiro período. E aí já se encontra com enxofre, cloro e argônio, né? No quarto período. No quarto período tem o potássio, o cálcio, o ferro aqui, ó, né? E aí ele vai lá terminando no bromo, né? Que aí eu já tenho lá o quarto período. E assim vai. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, pessoal? E assim vocês vão montando aí, vão fazendo vão se adequando aí nessas dicas que a gente deu aí. Professor, e o quinto período? O quinto período não tem nada, né? Não colocou. Colocou a partir do sexto aqui, ó, né? Colocou a partir do sexto, a partir do bário, né? E do ouro aqui, ó. Certo? E o sétimo também aí, ó. O sétimo. Cadê o sétimo? Como, pessoal, essa área de transição, ela fica fora aqui só exposta para mostrar, mas como ela está aqui dentro, certo? Dizemos que que ela pertence, o urânio pertence lá ao sétimo período, né? Tudo bem? Não confundir isso aí. Vocês podem estar pensando assim, professor, e aqui não seria o oitavo, o nono, né? Não, pessoal. Não é o oitavo e o nono, porque a gente sabe que isso aqui, né? Isso aqui fazem parte aqui. Esse aqui está aqui dentro, esse aqui está aqui dentro. Ok? Beleza? E a sexta questão, a última questão para a gente ver, é o seguinte: dentre os elementos em questão, quais são classificados como alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres? Meus amigos, eles recebem o nome, né? Bem que sim, ó, eu vou marcar para vocês. A resposta já está aí, mas eu vou só marcar para vocês aqui, ó. Pessoal, aqui são os metais alcalinos. Nessa outra família, os metais alcalinos terrosos, né? Aí está perguntando os calcogênios. Calcogênios é a família do oxigênio aqui, ó. E dos halogênios, a família do flúor. E dos gases nobres, está aqui. Ok? Aí ele só fez pegar esses elementos, foram colocando aqui, ó. Tudo bem? Foram ordenando aqui. Ok? Meus amigos, espero ter ajudado, ter contribuído. Pelos materiais que eu estou postando para vocês, quando vocês fizerem uma leitura mais aprofundada, aí vocês dão uma olhadinha nessa videoaula, né? Pode ser que não tenha passado alguma coisa em relação aqui, ficou borrado alguma coisa, mas o que importa é a nossa fala, o nosso entendimento. Tudo bem? Então vocês tentem ler e tentem se auxiliar aí com essa videoaula, tudo bem? E na próxima aula a gente se encontra, a gente com mais aulas, com mais exercícios, com mais resoluções, tudo bem? Prazer, pessoal, e até a próxima. Bons estudos para todos.